Justiça apertou o cerco e o Vasco teve que se mexer. No plano de recuperação judicial, o clube colocou garantias pesadas na mesa. Olha, São Januário, calabouço, sede da Lagoa, cotas de televisão. Mas o que isso significa para o futuro do gigante? Se você é Vasco e quer ficar por dentro de tudo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e eu vou te explicar tudo isso sobre a recuperação judicial, o que aconteceu ontem, no meiozinho da tarde, essa história das garantias e por que o Vasco teve que fazer isso. Vamos embora. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou André Luiz, entrando lá no nosso programa de toda manhã, o Café do Gigante. Olha só, o Vasco apresentou ontem na recuperação judicial um documento sobre as CNDs, que é a certidão negativa de débito com a Fazenda. Isso é uma exigência para você homologar o acordo da recuperação judicial, uma exigência é a parte tributária. A parte tributária não entra na recuperação judicial. O governo, que é o detentor do crédito dos tributos, ele negocia diretamente, ele não aceita que seja colocado os tributos em recuperação judicial. É uma lei, que tributo não pode entrar, até porque tributo não prescreve, e aí tem várias situações. Bem, com isso o juiz só pode homologar uma recuperação judicial para qualquer empresa desde que ela tenha um acordo com o fisco, um acordo com o governo sobre a questão dos seus débitos tributários. E olha, o CRVG, o Vasco Associativo, tem uma dívida gigantesca de tributo, porque nunca pagou nada, ninguém nunca pagou nada. E aí isso vai ser um entrave na recuperação judicial. Claro que o pessoal que está fazendo a gestão da recuperação judicial do Vasco sabia disso. E aí, no momento certo, começou a negociação com o governo sobre os tributos do Vasco. Bem, são dois CNPJs hoje em dia, O Vasco tem o CNPJ do Associativo, do Clube de Regatas Vasco da Gama, e tem o CNPJ da Vasco da Gama SAF. Por incrível que pareça, apesar de ser um CNPJ recente, ela já tem uma dívida considerável de imposto, porque a série Sete Partes também não recolheu nenhum imposto, não pagou nada. E aí o Vasco, então, conseguiu juntar tudo dentro da recuperação judicial e mostrar para o juiz que está negociando as duas situações. Bem, o que o Vasco fez ontem? O Vasco já pagou, o Vasco vinha pagando a dívida da série Sete Partes de impostos, ou seja, da Vasco da Gama SAF, a dívida da Vasco da Gama SAF feita pela série Sete Partes. Não era um valor tão grande quanto do associativo, então o Vasco optou por pagar essa dívida. E aí o Vasco ontem apresentou na Justiça as CNDs, ou seja, as certidões negativas de débitos referentes à Vasco da Gama SAF. Então a Vasco da Gama SAF não tem mais dívida de tributo com o governo. E o Vasco apresentou isso na recuperação judicial. Olha só, não existe dívida nenhuma aqui. Aqui está tudo certo. O problema está aqui, no CRVG. O CRVG tem muita dívida. E aí, o Vasco está tentando negociar com o governo o tributo, com a Fazenda, Está tentando negociar essa parte da Fazenda, tentando um acordo que seja nos moldes da recuperação judicial. O Vasco quer ter um acordo muito parecido com o que ele tem na recuperação judicial com os tributos, para que isso não atrapalhe o fluxo de caixa, o fluxo de pagamento. A Receita falou, olha, eu até posso pensar em alguma coisa para você aqui parecida. Você faz a sua proposta e eu vou analisar se eu vou aceitar ou não, mas eu não vou aceitar proposta nenhuma sem garantia. Eu quero garantia disso aí. Se você não pagar, como você vai pagar isso? Vai pagar com o quê? Como é que vai ser esse pagamento? E aí o Vasco deu as seguintes garantias. Vamos ver aqui as garantias que o Vasco deu. O Vasco apresentou essas garantias. Isso aqui é um print do documento que o Vasco apresentou ontem, O Vasco botou aqui, garantia ofertada, imóveis, o estádio de São Januário, proprietário associativo, valor contábil R$104.126.000. Percentual ofertado, 100%. Vasco deu 100% do São Januário como garantia. Então, já entra com o valor do imóvel todo, o valor contábil do imóvel todo na garantia. A sede náutica da Lagoa, proprietário, CRVG, valor contábil, R$20.081.000, 100% ofertado. Então, o Vasco está pendurando a sede náutica da Lagoa também. A sede do Calabouço, proprietário, CRVG, que é um associativo, R$18.096.000, 100% o percentual ofertado. Agora, esses são os tangíveis, são bens tangíveis, que são os imóveis. Intangível, não tem que ser para você pegar, os direitos econômicos dos atletas da Vasco da Gama SAF, ou seja, jogadores que são do Vasco,
né? O patrimônio do Vasco, jogadores do Vasco, 216.738.000. Percentual ofertado 50%. Se o Vasco não pagar, a Receita Federal fica com metade dos jogadores do Vasco. Ou seja, não que ela vai pegar o jogador e tirar do Vasco, mas o dinheiro é dela. O Vasco negociando o jogador, 50% do valor é dela. O Vasco está oferecendo 50% do passe, né, que é direitos econômicos. O Vasco vai ter um sócio em um passe. Isso é um problema, tá? Porque quando o Vasco vender, por exemplo, vamos dizer que o Vasco está dando 50% do GB, e o Vasco tem 80% do GB só, 20% é do próprio GB. O Vasco vai vender o jogador, o Vasco vai vender 100% do jogador. O Vasco só vai ficar, na verdade é isso, o Vasco vendeu 100% do jogador. Se o Vasco só tem 80% e 50% da receita, o Vasco vai ficar com 30% desse valor, porque 50% é da receita. Porém, isso só acontece se o Vasco não cumprir o acordo com a receita, entende? É só uma garantia. O Vasco não está dando em pagamento. O Vasco está dando em garantia de que, se não pagar, ela pode pegar metade do dinheiro do GB, por exemplo, vender o GB. É isso que está acontecendo. Então não tem nada muito grave. É só uma garantia. Agora, cabe ao Vasco pagar as parcelas. Mas para isso, o Vasco fez essa oferta, mas para assinar o acordo que ele está pedindo. E o Vasco vai apresentar um acordo. O valor dos recebíveis, né? O recebimento futuro do Vasco. O Vasco colocou o contrato da Liga Forte União, que é as cotas de televisão da Vasco da Gama SAF, 914 milhões, apenas 10%. Essas são as cotas de 2026 a 2030, tá? Dos próximos 4 anos, o Vasco ofereceu 10% da cota de televisão e colocou em garantia. O total da garantia dá 382 milhões e 79 mil reais. 382 milhões e 79 mil reais é o total da garantia, que é mais do que suficiente. Parece que a dívida hoje do Vasco, com juros, correção e tudo, bate na casa de 250 milhões. Então o Vasco está oferecendo 380. É mais do que suficiente a garantia. Se você for cobrar juros e correção, as garantias cobrem isso, até porque os imóveis vão sendo valorizados também ao longo do tempo, né? Ainda mais a sede da Lagoa, o Calabouço, a sede lindíssima, etc. e tal. Enfim, o Vasco está se organizando para poder conseguir a CND da Fazenda. Porque aí o que acontece? O Vasco assina esse acordo, paga a parcela, e aí o Vasco está em dia. O Vasco está em dia com os impostos. O Vasco tem que pagar o imposto do mês e o imposto do acordo. E aí a Receita vai dar as certidões negativas de débito. Aí o Vasco apresenta na recuperação judicial essas CNDs, porque a da Vasco da Gama SAF já conseguiu, e aí vai conseguir a CND do associativo. Uma coisa interessante é que, feito esse acordo, não sei se o amigo vai lembrar, se o Vasco conseguir fazer esse acordo, conseguir as CNDs, apresentar lá na recuperação judicial, o Vasco na hora libera, hoje o valor está maior, mas era 15 milhões de reais que estava preso pela Caixa Econômica, lembra de um patrocínio que o Vasco teve da Caixa Econômica? E o Vasco nunca recebeu aquele dinheiro, porque o Vasco nunca apresentou as certidões negativas. O dinheiro está numa conta, esperando o Vasco apresentar a CND. Então o Vasco apresenta a CND, vai lá, entra com uma petição, e vai sacar esse dinheiro também. Aí vai dar uma irrigada aí de quase, deve estar em 18, 20 milhões hoje, essa grana aí. É uma boa grana, é uma boa proposta, é um bom negócio. Parabéns à gestão do Pedrinho, ao departamento jurídico do Vasco, que está organizando realmente a casa, né? Não tem como você administrar um clube que deve 250 milhões de imposto. Porra, pelo amor de Deus, não tem, né? Todos os que passaram pelo Vasco empurraram isso com a barriga, ninguém enfrentou o problema de frente. Essa gestão está enfrentando. Tem méritos, tem deméritos, mas nesse ponto a casa está ficando mais organizada. Isso é ponto para se parabenizar a gestão. Valeu, um grande abraço, fique com Deus. Mais tarde tem vídeo aqui no canal. Vamos trazer o almoço gigante. Valeu, tchau, tchau.